Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, concluíram as trilhas? Estão prontos para começarmos o conteúdo do segundo bimestre? Pois bem, hoje a nossa aula ela já dará início ao conteúdo do segundo bimestre. Para isso, eu preciso que vocês peguem o livro do segundo bimestre, esse livro azul lindo e maravilhoso, ó. Lindão, né? Então vamos lá. Abram o livro do segundo bimestre de ciências, lá na página 3. Olha só. Ambientes do Brasil e do mundo. Ambientes. Nós já estudamos, né? O significado de ecossistema, de ambientes, de habitat. Então agora nós vamos revisar um pouquinho sobre tudo isso. Esse mapa aqui, ó, nessa página inicial, na página de apresentação, ele já mostra o quão rico o nosso Brasil é com relação à biodiversidade. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade do planeta Terra, né? Por quê? Porque ele tem este privilégio. É isso que nós vamos estudar esse bimestre. Por causa do clima, por causa do relevo, por causa da vegetação. Tudo isso possibilita que toda essa biodiversidade exista aqui no nosso planeta, né? Nós temos diferentes biomas, olha só. Cada região, cada parte do nosso Brasil apresenta suas características com relação ao relevo, aos animais, ao clima, né? Então vamos lá. Olha só, aqui na página 4, acompanhe com a prof, tá bom? Tem um diálogo bem interessante. É uma conversa da Lúcia com a mãe dela. Olha que conversa interessante. A mãe da Lúcia diz: "Oi, filha, estou no aeroporto de Manaus." Lúcia responde: Tirou foto da paisagem enquanto estava no avião? Vai para onde, mãe?" A mãe responde: "Brasília, chego em casa hoje, antes de você dormir. Olha só que imagem incrível." Aí ela mandou a imagem, olha só. Ela mandou esta imagem. Tá vendo? Na conversa. "Essa foto é chegando em Brasília?" Lúcia perguntou. A mãe respondeu: "KKKKKK. Não, filha. É da floresta amazônica, chegando em Manaus. Chegando em Brasília, a paisagem é assim." Olha só a diferença da paisagem em Manaus e em Brasília. Certo? "Por que não tem floresta em Brasília?" Aí a mãe responde: "Boa pergunta. Vamos pesquisar juntas quando eu chegar em casa." Aí Lúcia responde: "Bom voo, mãe. Beijo." Qual é a profissão da mãe da Lúcia, né? Provavelmente ela é ou piloto de avião ou comissária de bordo, né? Já que nós entendemos ali na conversa que ela viaja muito. Por que esse assunto agora? Porque olha só, ambas as paisagens, né, são do nosso país, são do Brasil, mas olha como são diferentes. Aqui é a paisagem de Manaus e aqui é a paisagem de Brasília. Muito diferentes, é sobre isso que nós falaremos aqui no capítulo, sobre os diferentes ambientes aqui do Brasil. O que são ambientes? E por que os ambientes são tão diferentes? Acompanhe com a prof aqui na página 5. Nos ambientes existem seres vivos e fatores não vivos. Vamos relembrar sobre isso. O ser vivo é tudo aquilo que possui vida, ou seja, que completa o ciclo da vida, que nós também já estudamos no bimestre passado. Que ciclo é esse? Todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, né, no sentido de se desenvolver, ele se reproduz e ele morre, ok? E os fatores não vivos? Os fatores não vivos, eles não nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Mas eles são de extrema importância para a existência da vida. Exemplos de fatores não vivos: o sol, o calor do sol, né? O ar, o vento, a água, as rochas. Então tudo isso, todos esses são fatores não vivos. E sem os fatores não vivos, os seres vivos não sobreviveriam. Então eles estão conectados, certo? Ah, mas o sol não tá vivo? Não tá, por quê? Ele não nasceu um solzinho pequenininho
virou um sol criança, depois um sol adolescente, depois ele se casou com a dona Sol e teve solzinhos e depois morreu. Não, ele não completou esse ciclo, por isso que ele não é um ser vivo, ele é um fator não vivo, certo? Revisamos então seres vivos e fatores não vivos. Outra coisa, todos os seres vivos vivem em um ambiente, né? Cada ser vivo possui o seu habitat. O que é habitat? Vamos recordar. O habitat é o lugar que o ser vivo habita. É onde ele se alimenta, é onde ele vai em busca de alimento, onde ele realiza suas atividades, onde ele se reproduz. Então, o habitat do ser vivo é onde ele habita, onde ele vive, onde ele convive, certo? E cada ser vivo, as espécies de seres vivos, elas estão em diferentes habitats. Ao longo dos séculos, os seres vivos eles foram evoluindo, foram se adaptando, né, ao seu habitat, certo? Por isso, determinados seres vivos sobrevivem naquele habitat e não sobreviveriam em outros. Lembra que a prof sempre usa o exemplo do urso? Existe o urso pardo e o urso polar. Se nós trocarmos eles de habitat, nenhum dos dois sobreviveria, né? Porque o urso polar está adaptado ao ambiente com baixas temperaturas. Tem uma grossa camada de gordura sobre a pele dele para aquecê-lo. Tem as patas apropriadas para andar sobre o gelo. Já o urso pardo, que habita as florestas, não. Ele não tem aquela camada de gordura tão grossa. As patas dele são adaptadas para que ele busque alimento naquele ambiente. Então, se nós trocássemos eles de lugar, de habitat, ambos não sobreviveriam, né? Os peixes são adaptados a viverem na água, as aves são adaptadas a voar e assim são as inúmeras adaptações. Então, seres vivos sofrem adaptações para se adequarem ao seu habitat. As plantas também, como são seres vivos, também se adaptam. Tem plantas que vivem em ambientes úmidos, que se elas não tiverem ambientes úmidos, elas não sobreviverão. Já existem plantas que vivem em ambientes extremamente secos, como os cactos. Eu, por exemplo, infelizmente já matei um cacto afogado, porque eu dei água demais para ele. Entendeu? Ah, mas planta não precisa de água? Precisa, mas o cacto está adaptado a um ambiente com pouca água. Então, quando ele recebe muita água, ele morre. E tudo é uma questão de adaptação, né? Então, vamos lá. Aqui fala justamente sobre isso, né? Sobre essa adaptação dos animais, sobre os diferentes tipos de habitat. Então, olha só. Mas você já pensou por que os ambientes têm características tão diferentes? Por quê? A gente já entendeu que os seres vivos se adaptam ao ambiente. Mas por que os ambientes são tão diferentes uns dos outros? Por que faz frio nos polos? Por que no inverno o nordeste do Brasil é mais quente que o sul? O sol, agora vem a justificativa. Todo o clima, toda mudança climática, toda característica climática está em quem? Muito bem, no nosso amado, idolatrado, salve, salve, sol! O sol é a principal fonte de luz e calor do planeta Terra. Vocês já estão carecas e cabeludos de saberem disso, né? No entanto, por apresentar formato arredondado, nosso planeta recebe os raios solares de maneira desigual, né? Vamos relembrar. Existe um movimento de rotação e um movimento de translação. Qual é o movimento de rotação? Ó, eu sou o planeta Terra. O movimento de rotação é o movimento que eu faço, ó. Estou simplesmente girando em torno de mim mesma, certo? Rotação. Já a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. É quando ela gira em torno do Sol. Porém, ela para de girar em torno de si mesma para girar em torno do Sol? Não, ela faz isso simultaneamente. Vai girando em torno de si mesma e girando em torno do Sol. Girando em torno de si mesma e girando em torno do Sol. Fiquei um pouco tonta aqui. Certo? O movimento de rotação, que é quando eu giro em torno de mim mesma, forma os dias e as noites. E o movimento de translação, que é em volta do Sol, formam os anos e as estações do ano, certo? Então, é justamente por causa do nosso formato e do nosso movimento que o clima muda de acordo com uma região. Olha só. Determinada região situada próxima à linha do Equador recebe mais energia do Sol,
que uma região do mesmo tamanho localizada próxima aos polos. Então, a linha do Equador é uma linha imaginária, ou seja, se você chegar lá no Equador, você não vai ver uma linha traçada, é uma linha imaginária, certo? Que os geógrafos, os pesquisadores colocaram para ajudar a gente a se localizar. Então, a linha do Equador, ela fica aqui, ó, no meio do planeta Terra, certo? Então, essa linha do Equador nos ajuda a entender assim, a localização dos países, dos continentes no globo terrestre. Olha só, acompanha aqui essa imagem. Essa daqui é a linha do Equador, tá vendo? Ela traça aproximadamente o meio do planeta Terra aqui, na horizontal. Existe uma linha que traça na vertical, é o meridiano de Greenwich, mas isso a gente não vai estudar agora. Então, aqui é a linha do Equador, certo? E aqui está o Sol, olha só que interessante. O Sol, os raios solares estão atingindo mais que parte? Exatamente, a parte que está próxima à linha do Equador. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo que está próxima da linha do Equador. Por isso, esta parte aqui do globo terrestre recebe mais raios solares, né? Então, o clima aqui vai ser como? E isso com temperaturas maiores. Aí depois nós temos essa outra parte aqui, né? Ó. Essas partes, elas recebem raios solares, mas não recebem tanto quanto essa parte aqui. E depois nós temos os polos, o Polo Norte e o Polo Sul, que recebem pouquíssimos raios solares. Estão vendo? Então, vocês entenderam por que é diferente a intensidade dos raios solares, mesmo todos esses continentes fazendo parte do mesmo planeta? Lembrando que a Terra está sempre girando em torno de si mesma, em torno do Sol. Então, essa parte recebe mais raios solares, essas aqui recebem um pouquinho menos e os polos só um pouquinho. Mas todas essas partes, cada uma tem um nome, certo? Então, olha só. As diferenças de aquecimento fazem parte da Terra. Então, o nome dessas partes são zonas climáticas. Essa parte, né? A parte polar é chamada de zona polar. Então, essa parte e essa parte são conhecidas como zonas polares. Tem também a zona tropical, que é a parte mais quente, ou seja, zona polar, zona polar. Essa aqui, a faixa do meio, que é a parte mais quente, é a zona tropical, né? Ela é mais quente. E temos também a zona temperada, que é essa parte aqui, ó. Por que ela se chama zona temperada? Porque ela mistura um pouco dos dois. Ela não tem o clima mais quente nem o clima mais frio. Ela fica ali no meio do caminho. Por isso que é temperada, certo? Então, zonas polares, zonas temperadas e zona tropical. Zonas polares, zonas temperadas e zona tropical. Por isso que nós moramos, a maior parte do nosso país, do Brasil, fica na zona tropical. Aí o motivo da nossa grande biodiversidade. Nós estamos na zona tropical. Então, o clima do Brasil, ele proporciona toda essa diversidade de plantas, de animais, de tudo, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos citar os biomas do Brasil. Os biomas do mundo. Depois nós falaremos só sobre os biomas do Brasil. Os biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Então, biomas são partes, né, do planeta Terra que se assemelham com relação ao clima, ao relevo, né, ao solo, à vegetação. Então, eles estão naquela área, estão ali próximos, por isso eles têm essas características parecidas. O primeiro bioma que nós falaremos é sobre a taiga, ó. Essa aqui é a taiga. A taiga é um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros. Apresenta o clima frio, os verões são curtinhos e os invernos são longos, com temperaturas negativas e muita neve. Então, olha aqui, ó, a taiga. Agora, os campos.
Os campos apresentam temperaturas baixas, né? Ou seja, não é quente lá também não. No inverno e altas no verão. Então, os campos eles já têm um clima que oscila. No inverno tem temperaturas baixas, que é bem frio, e no verão tem temperaturas altas, que já é bem calor. São cobertos por várias espécies de capins, plantas rasteiras que servem de alimento para gramíneas. Então, os campos, eles têm o verão e o inverno definidos, ó, mas eles têm uma vegetação rasteira, certo? Essa aqui, que é uma vegetação baixinha, por isso que se chama campo, né? As florestas tropicais, que são a nossa maior arma. As nossas amadas florestas tropicais ficam próximas à linha do Equador, né? E elas apresentam clima quente durante todo o ano, ou seja, no Brasil o ano inteiro é quente, né? Principalmente ali na zona das florestas tropicais. As árvores tornam o ambiente bastante úmido e a biodiversidade é muito grande. Então, as florestas tropicais, elas têm árvores muito altas. Então, porque as árvores são altas, e são muitas árvores, né? Elas deixam o solo, aquele ambiente sempre úmido, né? Porque na mata fechada, os raios solares passam, mas não é aquela coisa escaldante, aquela coisa intensa. Então, ao mesmo tempo que tem o clima quente, ela tem toda a umidade que ela precisa para que a biodiversidade realmente aconteça. Entenderam? Então, olha aqui, ó, uma foto representando a floresta tropical. Agora, aqui, ó, tundra, nessa página. Tundra. A tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão crescem musgos e plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente e as aves migram para outros lugares, enquanto pequenos mamíferos vivem em tocas subterrâneas. Então, olha só, a tundra. No inverno, essa vegetação fica coberta por neve, né? Aí as aves migram e os mamíferos hibernam, que ficam escondidinhos lá em tocas, certo? Temos agora as florestas temperadas. As florestas tropicais ficam na zona tropical, as florestas temperadas ficam na zona temperada. Olha que interessante a diferença entre as florestas tropicais e as temperadas. As 4 estações do ano são bem marcadas. Muitas árvores perdem as folhas durante o outono. O inverno é muito frio com acúmulo de neve. Então, a zona temperada, ali na floresta temperada, tem as 4 estações do ano bem definidas, coisa que nós aqui no Brasil não temos. Nós não temos as 4 estações definidas. Por quê? Lembra que nós estamos ali bem no foco, a maior parte do país está bem no foco dos raios solares? Então, o nosso clima é tipicamente quente, né? É sempre com temperaturas altas, porque nós estamos bem ali, ó, bem na linha de frente dos raios solares. Então, lá nas florestas temperadas já é diferente, tem as 4 estações. Lá nessas florestas acontecem, lá no outono, as folhas caem, como diz a música de Sandy Júnior, né? As folhas caem no outono. Então, nessas florestas existem aí as 4 estações. Aqui na nossa, não. É sempre muito quente, né? Vamos aqui para os desertos. Aqui é o exemplo da floresta temperada. Olha. Agora a gente vai falar sobre os desertos, ó. Desertos são muito quentes durante o dia e muito frios durante a noite. Acho que vocês já sabiam disso, né? Os desertos têm temperaturas muito quentes durante o dia e muito frias durante a noite. Então, ele sai do 8 para o 80, né? As poucas plantas que se desenvolvem nesse ambiente estão adaptadas à seca. Lembra que a Bru falou do cacto? Tem pouquíssimas plantas no deserto e as plantas que existem lá são plantas que se adaptaram àquele habitat, que elas são plantas que precisam de pouca água, né? Os animais pequenos geralmente se escondem em tocas subterrâneas durante o dia e são ativos durante a noite. Então, os animais que habitam o deserto, normalmente durante o dia, quando aquele sol está muito quente, quando a temperatura está muito alta, eles se escondem em lugares subterrâneos, onde a temperatura está mais tranquila. E à noite eles saem para fazer as suas atividades, certo? E as savanas, olha só.
As savanas têm certa semelhança com o deserto, mas elas não são desertos. Olha só. Savanas. Nas savanas o clima é quente durante todo o ano. Elas têm uma estação chuvosa e uma estação seca, mas o clima é predominantemente quente. A vegetação é formada por plantas rasteiras e árvores espalhadas, com adaptação para a estação seca que pode durar vários meses. Então, olha só. A savana é sempre muito quente e tem a época que chove e a época que não chove. Ela tem vegetação, mas é basicamente uma vegetação baixinha, ó, rasteira, com árvores bem espalhadas, certo? Muito bem, esses são os biomas que existem no mundo todo. Vocês podem encontrar diferentes explicações para os biomas, porque cada livro, cada pesquisador vê isso de uma forma diferente, mas é basicamente isso que a gente conversou agora, né? Então temos a taiga, os campos, florestas tropicais, a tundra, florestas temperadas, os desertos e as savanas, certo? 7 biomas. Agora vamos colocar em prática o que nós aprendemos até agora. Página 8. Olha só, eu já fiz a minha tarefa, vocês têm que fazer comigo agora. Número 1. Os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira desigual, que a gente já conversou sobre isso. Por isso, algumas regiões recebem mais luz e calor do que outras. Com base nessas informações, observe a figura que representa o planeta Terra e em seguida faça o que se pede. Então, de vermelho, ó, eu já fiz. De vermelho, vocês precisam pintar a zona tropical. Olha aqui a zona tropical. São as zonas que ficam próximas à linha do Equador. Ó. Essa é a linha do Equador, então temos as duas zonas tropicais, certo? De laranja, as zonas temperadas. Olha só. Essas são as zonas temperadas. E de azul, as zonas polares. De graça, né? Aí na letra B, a maior parte do Brasil fica em qual zona climática? Ó, a maior parte do nosso país fica em que zona climática? Muito bem, fica na zona tropical. Certo? Parte do país, ó, fica na zona temperada. É onde tem as 4 estações do ano um pouquinho mais definidas, mas a maior parte do nosso território fica na zona tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Viu? A música surgiu desse conceito aqui. Muito bem. Observem essa imagem aqui. Observaram? Será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Observe a imagem a seguir e depois responda. Letra A. Onde a temperatura provavelmente é menor? Na estrada ou no alto das montanhas? De graça, né, gente? Ó, onde a temperatura é menor? Aqui na estrada ou nas montanhas? Obviamente nas montanhas, né? Então, com certeza a temperatura é menor nas montanhas. Como que a gente sabe disso olhando para a foto? Por causa da presença da neve. Muito bem, então isso que você responderá aqui. Nas montanhas a temperatura é menor porque podemos observar a presença de neve. Ponto final. B. Pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza o quê? Essa paisagem aqui, ela representa o quê? A tundra, a floresta tropical ou a taiga? Tundra, floresta tropical ou taiga? Muito bem, a taiga. Agora aqui na página 9, olha que interessante. Essa aqui. Os gráficos abaixo apresentam a temperatura média e a quantidade de chuvas anuais de 3 biomas: deserto, tundra e floresta tropical. Leia-os com atenção e identifique a temperatura média e a quantidade de chuva da área em destaque. Depois indique a qual bioma cada gráfico corresponde. Então, olha só. Letra A. A gente vai observar o que está aqui, o que está marcadinho.
que está em destaque. Então, a gente vai sinalizar. Como é um gráfico, a gente vai sinalizar que parte da horizontal ele está ocupando e que parte da horizontal ele está ocupando e que parte da vertical, certo? Então, aqui, ó, o que ele ocupou? Bom, o clima dele está aqui na parte do muito seco, né? E também do muito frio. Então, a gente vai completar aqui, ó. Temperatura média, muito frio, certo? E quantidade de chuva, muito seco, certo? E qual é o bioma característico? Aí a gente vai pesquisar que bioma que tem a temperatura média muito frio e a quantidade de chuva muito seco. Muito bem, a tundra, certo? E a letra B? Vamos lá. Temos aqui, né? Estão acompanhando com a prof? Letra B. A temperatura média é muito quente, tá vendo? Que ocupa parte do muito quente. E a quantidade de chuva, muito seco. E que tipo de bioma é esse? Muito quente e muito seco. Que bioma é? Muito bem, o deserto. Agora vamos aqui na letra C. Olha só, aqui já tem um pouco mais de diversidade. Qual é a temperatura média? Hein? A temperatura média é muito quente e quente, tá vendo? Ela ocupou as duas partes, o do muito quente e o do quente. E qual é a quantidade de chuva? É úmido e muito úmido. Então, que bioma apresenta essas características? Muito bem, a floresta tropical, certo? Muito bem, gente. Então, vamos agora só entrar rapidinho no assunto dos biomas brasileiros. Até agora, nós avaliamos os biomas do mundo. Quais são os biomas que existem no mundo? Porém, no Brasil é um pouquinho diferente, né? Já que o clima aqui tem as suas características individuais. Então, biomas brasileiros. Vamos lá para a página 10. O Brasil é um país muito grande, com ambientes bastante diferentes entre si. Em cada um desses ambientes vivem numerosas espécies de animais, plantas e outros seres vivos. Isso torna o Brasil o país com maior biodiversidade do planeta, que é o que a prof já disse lá no início. O Brasil é o país com maior biodiversidade de todo o planeta Terra, por causa do solo, por causa do relevo, por causa do clima, né? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e os Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, divide o Brasil em 6 biomas. Então, o Brasil possui 6 biomas. Olha só, agora nós só citaremos os biomas, depois nós estudaremos detalhadamente sobre cada um deles. Nós temos aqui, ó, vou colocar a imagem bem próxima de vocês. Nós temos a floresta amazônica, olha, a setinha indicando a floresta amazônica. Nós temos o cerrado, certo? Nós temos a caatinga, certo? Nós temos a mata atlântica, aqui, ó, dessa área. Nós temos o pampa, certo? Aqui, ó, nessa região. E nós temos o Pantanal, aqui, ó, nessa região, certo? Ao observarmos o globo terrestre, podemos perceber que a maior parte do Brasil fica na zona tropical, né? Então, como nós já respondemos na questão anterior, a maior parte do nosso território fica na zona tropical. Apenas Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul ficam na zona temperada. Então, quase todo o país fica na zona tropical. Porém, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficam lá na zona temperada e um pedacinho do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também ficam na zona temperada, certo? Então, na próxima aula, nós começaremos a estudar claramente sobre cada um dos biomas brasileiros, tá bom, meus amores? Assistam o vídeo com atenção, realizem as atividades junto com a prof e na nossa videoaula Tira Dúvidas de terça-feira, levem as suas dúvidas anotadas para que a gente possa conversar sobre elas. Beijo no coração, amo vocês!